Aqui sobre os comportamentos-alvo nas terapias. É um tema complexo e tudo, eu vou dar só uma pincelada, porque numa live isso é complicado, isso daí é tema de aula, mas de qualquer forma eu acho importante trazer aqui para vocês isso. E eu trago com algumas referências, né, esse conteúdo. Então vamos começar pelo básico, né? Sobre essa questão dos comportamentos-alvo, como é que a gente trabalha. Primeira coisa que tem que ser feita, que vocês já estão cansados de eu falar sobre isso, é uma avaliação. E essa avaliação, gente, ela tem que ser personalizada para as necessidades da criança. Então, a avaliação, ela tem que ser conforme as necessidades. Hoje em dia, a gente fala muito sobre VibMap, sobre o uso de checklist do modelo Denver e assim vai, mas não necessariamente esses sistemas de avaliação, né? Esses instrumentos de avaliação, eles vão conseguir abarcar as necessidades da criança. Então, às vezes, a gente tem que usar um conjunto, ou às vezes também a gente faz uma avaliação direta na criança, acompanhando, vendo os comportamentos. Tudo vai depender das necessidades dela. E aí, eu quero chegar na parte dos comportamentos-alvo, mas a gente precisa, antes de tudo, ter uma base para a gente entender todo esse processo, né? Primeira coisa que é muito importante a gente entender são essas fases da avaliação até a intervenção, né? Deixa eu pegar aqui o referência, Rankin, se eu me lembro, é assim que pronuncia o nome dele, né? Ele traz que a gente tem que seguir o processo de triagem, definição e quantificação dos problemas, estabelecer critérios de resultados, identificar o comportamento-alvo, monitorar o progresso e dar seguimento às intervenções. Então, ele traz todo esse passo a passo que a gente tem que seguir quando a gente pensa em fazer uma intervenção comportamental. Seguindo aqui, nós temos vários sistemas de avaliação e a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona isso. Nós temos as avaliações, que são avaliações direta e avaliação que é indireta. Quando a gente está falando sobre avaliações diretas, a gente está observando diretamente o comportamento. Então, existem várias formas de se fazer. Existe a avaliação funcional, existe a análise funcional, e eu vou entrar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto com vocês, mas antes vamos falar sobre as avaliações indiretas. As avaliações indiretas é tipo o checklist do modelo Denver, que todo mundo já escuta bastante, tá bem em voga e todo mundo comenta sobre isso, que são uma avaliação que é feita pelo que você lembra, uma avaliação que é feita com os pais, por exemplo, uma série de perguntas, aí vai falando, a criança faz, não faz, através da lembrança. É através da memória que a gente vai reconstruindo essa avaliação. É uma avaliação mais rápida, normalmente, de fazer. Ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. Então, assim, ela pode ter uma abertura para que o terapeuta pergunte para os pais algumas coisas, tipo, e como descreva melhor esse comportamento que sua criança faz. Aí o terapeuta vai e desenvolve ali escreve o raciocínio dos pais ali, né? Descreve. Então, a avaliação indireta, ela é muito interessante. Eu acho que a gente não pode minimizar nunca a avaliação indireta, mas ela sozinha não dá muita informação sobre a criança. É muito importante a avaliação direta também. A avaliação direta, existe várias formas de a gente fazer a avaliação direta. Existe a avaliação direta, onde a gente vai usar instrumentos, tipo, por exemplo, o VibMap. O VibMap é um instrumento onde a gente vai chegar e fazer certos testes com a criança, certos testes ali que já estão estruturados. Em alguns casos, algumas clínicas chegam a adaptar isso daí para uma realidade. Então, começa a desenvolver dessa forma, né? Faz alguns testes, o VibMap, ele tem toda uma sequência que você segue e você vai fazendo essas avaliações. Existem vários outros instrumentos assim também,
onde você vai fazendo essa avaliação de forma direta. E nós temos também a questão, por exemplo, a gente pode observar o comportamento da criança, de um indivíduo no ambiente, e a gente descreve esse comportamento. Então a gente vai descrever como é que foi o posicionamento dele na sala, quais foram os comportamentos, o que a gente conseguiu observar daí, a movimentação. Oi, Sá, tudo bem? A gente vai descrevendo toda essa movimentação da criança, a gente vai fazendo o que vocês já devem ter ouvido muito sobre essa descrição ABC, e aí a gente vai tendo as nossas hipóteses das funções, esse comportamento, e assim vai. E também tem análise funcional experimental, né? Onde a gente vai, depois de levantar hipóteses, nós vamos testar as possíveis funções desse comportamento. Enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque essa parte de avaliação eu já tenho falado bastante com vocês. Eu tô querendo falar sobre os comportamentos-alvo. Como é que a gente vai definir esses comportamentos-alvo? Como eu falei no iniciozinho da live, falar profundamente sobre isso exige uma aula. Eu precisaria, assim, passar um bom tempo com vocês, ter slide para mostrar e tudo. O que eu vou ter aqui com vocês é mais uma conversa que é muito importante a gente ter. Se a gente usa, por exemplo, o ABLES ele tem um guia que acompanha o ABLES, onde eles dão um indicativo de quantos programas tem que conter no plano individualizado. Então, por exemplo, se a criança ela não atingiu, ainda não marcou toda a pontuação ali em performance visual, então ele tem um indicativo, coloque pelo menos 3 programas desse eixo, coloque 5 programas desse eixo. Ele tem um direcionamento, o ABLES, que é um instrumento que tanto de avaliação como instrumentaliza os programas de intervenção. Mas isso daí, gente, não existe receitinha de bolo para isso. Esses instrumentos são para nos auxiliar, para a gente entender. E aí eu pego do Cooper, que é um livro maravilhoso, é a Bíblia, quase, né? Não gosto de usar esse termo Bíblia, mas o analista do comportamento, um bom analista do comportamento tem que ter o Cooper debaixo do sovaco andando, né? Então ele traz umas considerações que eu não sei de que autor ele traz isso, mas ele traz assim, que na hora da gente escolher um comportamento-alvo, nós temos que pensar, esse comportamento é suscetível de produzir reforço no ambiente natural do cliente, né? Ele chama de cliente o tempo todo, é cliente que ele chama? Isso, ele chama de cliente. É que, gente, meu cérebro dá um bug, que eu leio as coisas em inglês. É o Cooper, o livro do Cooper. Deixa eu pegar aqui o livro do Cooper. Aba. O problema é que esse livro só tem inglês e espanhol, tá, gente? Infelizmente, essa é a vida. Esse livro só tem inglês e espanhol. Aqui, ó. Este livrinho aqui. Então, esse livro é um livro gigantesco, ele é muito bom e é obrigatório para analistas do comportamento, tá? Ele é praticamente obrigatório. E para quem quer trabalhar comportamento verbal, o GREE, ele também é meio que obrigatório. Enfim, seguindo aqui, gente, ele faz essa primeira pontuação. Esse comportamento é suscetível de produzir reforço no ambiente natural do cliente após o término da intervenção? Por que essa pergunta é tão importante? Por que essa primeira consideração é muito importante? Porque muitas vezes se quer ensinar um comportamento que ele não vai ser reforçado no ambiente natural. Chega lá na clínica, a criança faz lá a atividade, blá, 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 só que chega em casa, chega não faz sentido, os pais não conseguem incorporar. Então é muito importante que se conheça como é que funciona a vida desse indivíduo, como é na casa, como é a comunicação com os pais, as necessidades. Então, aí ó, Samile colocou o livro do Amazon, então é só vocês tirarem o print aqui pra pegar. Samile, se você quiser entrar também pra conversar sobre essa temática,
Pode entrar na live. Eu não vou... Se você tiver por aí, que a Samília é craque nisso. E aí, gente, nós temos que se perguntar o tempo todo. Por isso que eu acho muito, muito importante a intervenção, as avaliações, sempre que possível, começar, como eu falei mais no início, né, com um instrumento de avaliação indireta, trazendo dados dos pais, uma entrevista com os pais, se possível, conhecer a realidade da criança em casa, na escola, para que esse comportamento de fato generalize. Igual, por exemplo, vamos lá pensar, você como fono, vamos pensar numa fono, levantando comportamentos-alvo da criança de palavras. E aí você coloca a palavra bota. Você não usa bota para nada. A criança não usa bota para sair. Não usa bota para sair. Vocês não usam a palavra bota de colocar, porque aqui em Brasília a gente usa muito bota. Ai, bota isso, bota aquilo. Mas digamos que na sua cidade onde você vive, bota vocês não usam. Vocês falam coloca para tudo. Aí não faz sentido, né? Você ficar colocando uma palavra alvo que você não vai usar, por mais que ela esteja ela tem um tamanho bonitinho, ela tem os fonemas que sua criança fala, mas ela não faz sentido. E você tá ali batalhando, por exemplo, uma criança com apraxia de fala, você tá ali batalhando para aumentar o repertório dela, e você tem que escolher palavras que façam sentido, palavras que estejam ali, que você vai repetir muitas vezes. Então isso é muito importante. Outra questão também que ele traz, esse comportamento é um pré-requisito necessário para uma habilidade mais complexa e funcional? Então, vamos lá trazer essa questão. Para a criança engatinhar, ela precisa o quê? Ela precisa ter uma estruturação ali nos bracinhos, nas pernas, ter essa força para conseguir fazer esse movimento. Ela precisa ter uma certa forcinha, né, da barriguinha. Então, existe toda uma estrutura que ela precisa ter para conseguir engatinhar. A mesma coisa para conseguir andar. A mesma coisa para conseguir falar. Então, assim, existe um conjunto de comportamentos que são pré-requisitos para a gente desenvolver outros comportamentos também. Então, a questão do intraverbal. A gente tem uma troca de turnos, a gente está conversando em troca de turnos. É importante que você desenvolva a questão de nomeação. A criança saiba nomear mais coisas para que ela possa ter uma troca de turnos com mais qualidade, porque o vocabulário vai estar mais extenso. Então, existe todos esses pré-requisitos. Uma pergunta: através do plano de saúde dá para ter essa parceria dos terapeutas com a família para trabalhar? Ô Monique, obrigada pelo selo, muito obrigada. Brigadão. Ai, que chique, compraram um selo aqui. Olha, através do plano, eu vou te falar assim, isso depende da ética do profissional, depende da forma que o profissional trabalha. Porque o certo é isso, gente. Quando o Lovaz ele chega com a pesquisa falando sobre 40 horas de intervenção, vocês não vão achar que são 40 horas trancado de uma clínica. Isso é insalubre para criança, isso se torna, não é realidade, tem que ser no ambiente natural, o máximo possível. Então, o que é ambiente natural? É na escola, é em casa, a clínica se torna também, mas não aquela coisa trancafiada e fazendo, não é isso. Então, o treinamento parental, ele tem que estar envolvido. A gente sabe que a intervenção tem que ser intensa. Ai, desculpa, deu um problema aqui. A intervenção, ela tem que ser intensa, então é muito importante que tenha. Então, isso vai depender da ética do profissional, enfim, de como ele trabalha, como ele está disposto a trabalhar. E vocês, pais, também negociando isso, isso daí vai de profissional para profissional. Eu acho o treinamento parental essencial. E isso faz parte do valor, gente. Tenham ciência disso. Eu quero que vocês tenham noção que a análise do comportamento, um bom profissional com formação em análise do comportamento, ele trabalha muito. Ele trabalha muitas horas fora daquele momento que você está olhando ali a criança.
esse profissional, ele, além do fato dele estar se qualificando e blá, 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 ele tem que estar pensando em estratégias para conseguir deixar sua criança engajada, feliz, relaxada ali, ensinando para ela novos comportamentos, tudo isso envolvido ao mesmo tempo. Então, assim, é uma complexidade imensa. Isso daí, essa hora fora ali, faz parte do custo da terapia. E gasta muitas horas. Gente, eu gasto muito mais, não chega a ser muito mais tempo, mas eu gasto muito tempo por semana arrumando o planejamento do Aquiles, montando material, são horas. Eu já mostrei pra vocês várias e várias vezes quanto cansativo é, e às vezes dá errado, e aí eu tenho que refazer. Eu achava que ia dar certo assim, não dá certo assim, dá certo assado. Então, assim, isso é um custo de tempo muito grande. Isso faz parte do custo da terapia, sim. Então, é bom que os pais tenham consciência dessa complexidade. As famosas habilidades pré-requisito. Análise de tarefa também pode ajudar. Amo análise de tarefa. Amo. Infelizmente, análise de tarefa não é tão falada assim. Eu fico muito triste com isso. Análise de tarefa, pra mim, é maravilhoso para comportamento inapropriado, que ajuda a gente a levantar toda essa... Eu fiz até uma live sobre isso, né? Sobre cadeia comportamental. Nada é isolado. E aí, vem essa questão. Que... esse comportamento aumentará o acesso do cliente a ambientes, entre outros comportamentos importantes. O que acontece, por exemplo, o Cooper, ele dá um exemplo que eu gostei muito, que é, quando a criança ela começa a engatinhar, ela tem acesso a outros reforçadores. Então, assim, o fato dela engatinhar, ela alcança mais coisa. Quando a criança ela começa a se comunicar, por mais precário que seja essa comunicação, ela acessa as coisas mais rápido. Então, quando a gente tem um comportamento que a criança consegue acessar coisas mais rapidamente, uma variedade de reforçadores, esse comportamento ele tende a se estabelecer mais. E com isso a oportunidade de novas aprendizagens. E aí vem dois termos que é muito importante a gente conhecer, que como eu falei, eu leio inglês, e na hora que eu vou pensar em português, comportamentos cúspides, as habilidades cúspides e as habilidades pivotais, isso. Essa questão dos comportamentos. Quando a gente está falando das cúspides, é justamente isso. São habilidades que vão abrir acesso a novos reforçadores. Então, a criança, ela acessa novos reforçadores através desse. Então, o fato dela engatinhar, ela vai ter acesso a mais coisas. E aí, a gente vai para as habilidades pivotais, onde é justamente habilidades de pré-requisito, por exemplo, pré-requisito motor, a criança tem a fortalecer as perninhas. A criança, por exemplo, a gente exige, o que é uma dificuldade muito grande do Aquiles, acertar a posição do L. O Aquiles, ele vai falar, por exemplo, lata, ele vai falar qualquer coisa assim, bola, ele ainda não consegue fazer esse L bonitinho, ele a língua um pouquinho mais... Então... é um pré-requisito para ele conseguir pronunciar de forma adequada. Então, a gente sempre tem que estar pensando, na hora de fazer o plano de intervenção da criança, nesses dois aspectos, as habilidades que são pivotais e essas habilidades cúspides, e como é que a gente vai trabalhar isso, e como é que esses comportamentos que a gente está colocando como alvo, eles vão estar integrados no ambiente natural da criança. Continuando, que ele traz mais outro ponto, esse comportamento é um comportamento fundamental cúspide, sim, já falei. É um comportamento apropriado para a idade da criança? Gente, essa pergunta é muito importante. Será que esse comportamento é realmente apropriado para a idade da criança? Ela tá... Porque às vezes tá querendo exigir muito da criança e ele não faz essa questão, mas assim... não, mas ele traz a questão motora. Eu ia falar que não, mas ele traz essa questão motora sim. Então, a gente tem que andar, apesar de a gente saber que o desenvolvimento atípico tem certas questões, é muito importante a gente ter essa noção de marcos de desenvolvimento. A gente tem noção
que com tal idade a criança tem que estar aprendendo a fazer certas coisas. Como eu falo, gente, a gente não está comparando uma criança diretamente com outra, a gente está comparando uma criança com a criança média, com a criança real, com a criança estatística, que é simplesmente as nossas referências. A Samira traz uma coisa, muito importante isso, pois por trás de uma boa intervenção é um amparo de tecnologias e ferramentas. A construção de ferramentas adaptadas e personalizadas para cada criança leva tempo, muito tempo. Muito tempo. Eu fico muito agoniada com isso, que eu recebo muitas vezes reclamação disso, porque assim, gente, o terapeuta, ele vai fazer intervenção, como é que é todo esse processo, assim, por trás? Do momento que a sua criança tá sentada ali, fazendo intervenção com o terapeuta, foram horas pensando antes, horas modificando o ambiente, para eliciar esse comportamento. Isso é uma intervenção bem feita, quando a gente está pensando numa intervenção que foi bem feita. Então, por exemplo, quero fazer eu tô fazendo uma intervenção com Aquiles e eu tô tentando seguir questões mais naturalísticas possíveis, assim, né? Eu não gosto muito desse negócio de naturalista estruturado, para mim é uma tremenda bobagem essa separação, mas como as pessoas gostam de separar assim, eu falo desse jeito. Mas, enfim, separo ali as coisas pro Aquiles, deixo no ambiente e aí a gente começa as tentativas, né? A gente vai começando ali as tentativas e nessa, só que isso aí me levou um tempão, porque eu tive que pensar quais coisas eu iria mudar no ambiente para que ele pudesse emitir as respostas esperadas, que ele tivesse interesse naquilo que estava ali. Então, assim, é um tempão pensando. E aí eu tenho que pensar como é que eu vou medir esse comportamento, como é que eu vou estudar esse comportamento depois, porque são muitas coisas acontecendo. E quando você começa a pensar como um analista do comportamento mais raiz, você sai daquela forminha de simplesmente seguir ali aquele passo a passo simplesmente, isso se torna ainda mais complicado, porque você vai ter cada vez aproveitando mais as oportunidades do ambiente, mas você tem que registrar e você tem que estudar isso. Então, vira uma coisa imensa, gente. E você fala, basta filmar, não basta filmar. Você tem que saber o que você está manipulando ali no momento, você tem que saber qual é o comportamento que você tá trabalhando, e ainda tem isso. Todos os comportamentos vêm em cadeia. Um comportamento depende do outro. Então, por exemplo, como eu estava falando em outra live, você vai trabalhar com comportamento inapropriado com a criança. E aí você está querendo reduzir esse comportamento inapropriado. A gente mudou totalmente a abordagem em relação a isso. Eu mudei muito, muito, muito. Se você pegar um vídeo meu antigão, lá no início do canal, para agora, é totalmente diferente. Nós temos um histórico de um comportamento inapropriado com Aquiles, que o Aquiles ele tinha um comportamento de se morder, e aí a gente colocou esse comportamento em extinção. Maravilha! Maravilha, o comportamento subiu, que felicidade, não víamos mais o comportamento, usamos esquema de reforço diferencial para um outro comportamento, blá blá blá, achamos que estava tudo lindo e maravilhoso, só que extinção, gente, existe a história da ressurgência. O comportamento vem e acaba com a gente, vem num momento que a gente não faz ideia. Por quê? As conexões continuam ali na cabecinha da criança, ela aprendeu esse comportamento, tá ali dentro, e tem vários fatores envolvidos. E aí, no primeiro momento, quando retornou, nós fizemos novamente o processo de extinção, blá blá blá, e diminuiu de frequência e pá pá pá. Recentemente, voltou novamente esse comportamento em um outro contexto. Foram dois contextos muito parecidos, né, que ele tinha, e agora ressurgiu com outro contexto. E aí, eu cheguei pro meu supervisor, né, falei assim, não dá, não vamos ter que ir para outro caminho, porque assim, se ele continuar fazendo esse comportamento e ficando cada vez mais crescido, né, que eles vai completar 5 anos daqui a pouquinho, imagina, ele forte, adulto, eu tendo que segurar ele, eu não vou dar conta. A gente tem que trabalhar esse comportamento agora, esse daí tem que ser um comportamento alvo para agora e a gente tem que pensar em estratégias.
E aí veio a necessidade de eu começar a estudar mais sobre análise funcional experimental. E eu tô indo pro caminho da isca. Existe, enfim, estratégias para isso. A gente preferiu por conta do meu supervisor também, que ele tem uma formação mais forte na isca. E ele também tem. Enfim, não tem por que se diferenciar as abordagens, mas nós estamos caminhando por aí. E é impressionante, assim, desde que a gente começou a fazer esse trabalho de pegar essa cadeia comportamental dele, reforçar um comportamento de ainda inapropriado, mas de menor magnitude, um comportamento que não causasse tanta lesão para ele, o comportamento, o último lá da cadeia comportamental reduziu muito de frequência. E sem contar que ele começou a ficar mais engajado, mais tranquilo nas atividades, porque a gente foi realimentando tudo isso o tempo todo. Então, essa daí foi uma estratégia, foi uma necessidade e foi um foco de intervenção agora. Vamos lá continuar aqui do que o Cooper fala. Aí ele fala aqui, se esse comportamento tem que ser reduzido ou eliminado do repertório do cliente, um comportamento adaptativo ou funcional selecionado para substituí-lo. Nesse ponto, eu só trago uma ressalva, né? Porque a gente não elimina, né? Na real, depois que a gente tem essas conexões formadinhas ali no cérebro, a gente não simplesmente sai apagando, não existe isso. O que a gente faz é reforçar comportamentos mais apropriados, mais adaptativos, mas enfim, o que a gente quer é cada vez reforçar mais esse, para que, quem sabe, com o tempo, esse comportamento lá, essas conexões vão se esvanecendo, que a gente sabe que isso vai acontecendo para um futuro. Mas isso é um trabalho a longo prazo, né? Esse comportamento representa o problema, o objetivo real, ou está indiretamente relacionado? Então, tem muito essa questão, assim, também do que os pais trazem como problema e o que o terapeuta enxerga como problema. Isso daí tem que ser muito respeitado, gente. O que os pais trazem tem que ser muito respeitado. Aqui, a Samília, é importante lembrar os pais, Dani, que precisamos não só colocar extinção, mas ensinando o comportamento substituído. Sim, entra na live, Samília. Entra aqui. Se você tiver disponível, deixa eu ver aqui. Cadê? Ai, não sei se foi, acho que deu problema aqui para te convidar. Se foi, se você quiser entrar, que aí você até complementa nisso. E, então, assim, acho que a Samile não pode agora. Então, gente, isso daí tem que ser muito pensado, assim, a Samile trouxe essa questão de estudar um comportamento-alvo para ser substituído, isso daí é uma das bases também, substituído não, né, um comportamento que a gente traz para a criança, um comportamento adaptativo, um comportamento mais interessante para o desenvolvimento dela, e tem toda essa complexidade. Então, todos esses pontos, na hora que a gente for desenvolver uma intervenção, tem que ser colocado. Se você for olhar lá a tese da Martoni ela também traz, que ela traduz o VibMap, sobre essa questão da escolha dos comportamentos, tá fazendo almoço, dos comportamentos-alvo para intervenção. Então, na hora que a gente for selecionar esses comportamentos-alvo, ela fala sobre essa questão de escolher comportamentos, trabalhar antes com as barreiras comportamentais. Primeiro a gente trabalha com as barreiras comportamentais para trabalhar os outros comportamentos que estão em déficit, porque as barreiras impedem que a gente desenvolva outras coisas. Porém, hoje em dia tem uma nova noção disso, que a gente pode fazer essas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ninguém é infeliz o tempo todo, gente. Dificilmente você vai achar uma pessoa que é disruptiva o tempo todo. Então, a gente quer trabalhar
trabalhando na zona de conforto, tirando essa criança da zona de conforto para uma zona mais assim, porque a aprendizagem é o tempo todo isso, é sair da zona de conforto. Então a gente deixa na zona de conforto, tira da zona de conforto. E ao mesmo tempo, a gente vai esvanecendo esses comportamentos inapropriados, entendendo que o comportamento não é uma coisa no vácuo. A gente não pega um comportamento, coloca ele dentro de no vácuo e vai estudar ele. Não é assim que acontece. O comportamento ele depende do ambiente, ele depende de como as pessoas se comportam com a gente. Então, depende de muitos fatores. Nós vivemos em cadeia. Tudo que a gente faz, o que eu falei agora para vocês, dependeu do que eu falei, ficou atrelado ao que eu falei algum tempo atrás. E dependeu dos meus estudos, dependeu do meu humor, dependeu das minhas questões biológicas, sensoriais. Então, nós não somos um comportamento, nós somos vários comportamentos acontecendo o tempo todo, nós somos complexos. Ensinar uma criança é uma coisa muito complexa. No momento que a gente compreende que a gente não consegue é, é, ensinar uma criança pensando que a gente está trabalhando como fosse uma coisa laboratorial, onde a gente pega o negócio, coloca no vácuo e vai ensinar para a criança, isso é impossível, porque a vida não é assim. Um dia você vai ensinar para a criança e o contexto de vida dela vai ser um. No outro dia, o contexto vai ser outro, porque a sua vida mudou, você mudou, a criança mudou, tudo em volta mudou. Todos os dias nós estamos em mudança e tudo em volta está mudando. Então, é uma coisa que nós temos que ter essa humildade como terapeutas, como pais, enfim, principalmente terapeutas, de entender que a vida é assim. Não é igual, por exemplo, que na época, eu gostava muito, na engenharia mecânica, a gente fazia ensaios de materiais. E quando a gente vai fazer, eu trabalhei muitos anos numa área chamada de metrologia, que é o estudo das medições. Eu trabalhei com metrologia estática. E na metrologia estática, a gente tem que trabalhar num ambiente com temperatura controlada, dependendo do laboratório que você for, que não foi o meu caso, né? Tanto também laboratório de nanotecnologia também é assim, você tem que trocar de roupa, é feita uma limpeza, você joga um negócio em você para tirar tudo, você entra numa sala limpa para você conseguir manipular. Isso, isso é quando a gente está falando sobre análise do comportamento. Isso daí para mim foi um grande, não é um choque, porque eu já imaginava, mas assim, é uma realidade totalmente diferente. Porque quando a gente vai ler, por exemplo, sobre análise de comportamento nos livros e tudo, muitas vezes os autores eles trazem essa visão hermética, assim, essa visão que eu falei do vácuo, de que a gente vai conseguir tirar tudo e analisar o comportamento. O que a gente faz é o possível, é o que está dentro das nossas possibilidades. E sempre vai haver ruído nesse momento. A gente tem que entender que a análise do comportamento ela é uma ciência que existe ruído e a gente tenta diminuir esse ruído o máximo que a gente pode, e a gente tenta reduzir o máximo de viés que a gente também pode, mas ele vai existir. Por isso que na análise do comportamento é muito importante a gente trabalhar em equipe, porque isso muitas vezes, isso pode reduzir o viés e pode reduzir o ruído. Então, como é que eu trabalho? Eu tenho supervisores. Eu não trabalho sozinha. Tem a T do Aquiles que eu estou treinando, que faz as terapias ali, eu também faço. Eu monto os programas junto com os supervisores e vou coordenando toda essa parte. Vocês veem, olha aqui, ó, são 3 pessoas, no mínimo, envolvidas em todo esse processo. É, Isso reduz. Então, assim, muitas vezes eu não consigo enxergar uma coisa que a T, que está em formação daqueles, consegue, a Dani consegue. A Dani chega para mim e fala: Dani, você observou que quando acontece isso, 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 Aquiles faz isso? Aí eu paro para observar, eu fico lá no cantinho observando, eu falo: nossa, realmente é assim mesmo. Aí eu vou lá conversar com o meu supervisor sobre isso para a gente tentar trabalhar. Então é isso, gente. O que eu trouxe aqui para vocês
é: nós vamos fazer uma avaliação na criança, a gente vai tentar coletar o máximo de dados que a gente pode para intervenção, tanto para comportamentos inapropriados, para comportamentos subjetivos, para comportamentos adaptativos, né? Para o que a gente está querendo trazer de aprendizagem para ela. Mas, na hora que a gente for desenvolver uma intervenção, a gente tem que ter a humildade de entender que você não vai trabalhar um comportamento de forma isolada. A gente não consegue isso não é sadio para a criança e nem para a gente. O que a gente vai fazer é modificar o ambiente, tentar trazer essas respostas para a criança, de forma que esse ambiente seja favorável à aprendizagem. Então, assim, o ambiente tem que estar favorável. Se a criança. Uma coisa assim, gente, uma dica que eu dou para vocês. A criança, ela entra na clínica e sempre está chorando, o que a gente tem que fazer? Trazer o que tem de melhor para ela, trazer o que faça ela ficar confortável ali no ambiente. Então, assim, se ela gosta de daquelas gelecas e gosta dos brinquedos, e por mais, por exemplo, estava conversando com o supervisor esses dias e ele estava falando que eles estavam trabalhando isso numa criança e a criança gostava, tinha um boneco que ele gostava sempre de desmembrar o boneco e morder o boneco. Gente, quem olha de fora, isso, todo mundo olha assim, nossa, que horror, a criança fica desmembrando o boneco e mordendo. Isso não importa. O que importa é que queria deixar a criança engajada ali, feliz no ambiente. Se a criança gosta disso, então a gente leva isso lá. Então levava até o momento que ela fique tranquila e a gente vai trabalhando outros comportamentos que são mais interessantes para ela. Então a gente começa, tudo começa deixando a criança tranquila no ambiente. Depois a gente vai trabalhando novas aprendizagens. Tem um slide, gente, que eu fiz com base em dois artigos que eu gostei muito, que foi do Pride e um de emparelhamento, que é um dos meus slides assim favoritos, que eu tenho no meu curso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre, quando vou fazer terapia no Aquiles, eu abro esse slide. Eu abro, porque para mim é meu mantra. Aqui, ó. Toda vez que eu vou fazer terapia com Aquiles, eu sempre. Essa aqui é quase minha mandala da terapia. Proximidade, elogio, refletir, imitar, descrever, iniciar e criar. Vamos lá. O que vem a ser? Proximidade. O terapeuta tem que ficar próximo, mas de forma que não cause desconforto. Elogiar os comportamentos desejados na sessão. Refletir, refletir a parte ecóica, né? Os sons, as vocalizações, dependendo do nível do repertório da criança, né? Imitar a gente, vocês podem não acreditar, mas a gente, toda vez que nós estamos conversando, a gente costuma imitar o outro. A gente faz pequenas imitações, por exemplo, eu mexo no cabelo, você mexe um pouquinho no cabelo, a pessoa cruza as pernas, o outro cruza as pernas. Isso é natural numa conversa. Então a gente imita a criança para criar esse pareamento. Aí, cadê? Oi, tá em mim. Descrever. Então a gente descreve os comportamentos da criança. Ah, você tá pulando! Ah, pulando! Ah, caiu, jogou o brinquedinho no chão. Ah, caiu! Então a gente vai descrevendo. Iniciar, o que vem a ser iniciar? Para quem faz o meu curso, quem está no meu curso, conhece a relação NECO, que é você ser necessário e você ser confiável. Então, é a criança entender que ela consegue as coisas através de você, até mesmo sair da sessão. Então, por exemplo, a criança ela não quer mais estar ali na sessão fazendo, e aí você percebe que ela quer sair, você viu os sinais que ela quer sair, ou seja, você já conhece a cadeia comportamental que leva ela à fuga. Antes que que ela resolva fugir, você fala, bora sair, bora parar, aí sai um pouquinho e depois volta. Então, isso é muito importante a gente entender. E por último, criar oportunidades de ensino. Depois de a gente trabalhar o tempo todo, isso aqui é minha mandala. Sempre que eu vou fazer a terapia, eu sigo esse protocolo para desenvolver. Então, é o que eu falo, que eu quis trazer aqui para vocês. Nós vamos trazer os comportamentos-alvo que a gente quer trabalhar com a criança.
mas nada é hermético, nada você vai conseguir trabalhar de forma como tivesse no vácuo, que você estivesse trabalhando um comportamento só e pronto. Os comportamentos, eles estão entrelaçados. A gente tem uma cadeia comportamental o tempo todo. Então, se a criança foge, ela deu os antecedentes dessa fuga para esse comportamento. Nós estamos dando sinais do que nós vamos fazer o tempo todo. O importante é a gente ficar atento a esses sinais. A criança vai tendo. Eu estava conversando com meu supervisor tava, que ele trabalha muito com o Gustavo Tosi, né? Ele trabalha muito com adultos, ele faz muita terapia em adultos. Quem é terapeuta de adulto, ele fica muito sensível, adulto, adolescente, fica muito sensível a essas microexpressões, que a pessoa já está cansada, que a pessoa não está com saco de estar ali, a pessoa começa a desviar assunto. Então, o terapeuta adulto, de adulto, ele costuma ser mais sensível a esses sinais que o adulto vai dando. Então, assim, a gente precisa ser sensível a esses sinais que a criança nos dá. Porque a gente sempre pensa, a criança é explosiva, mas a criança ela tá dando sinais que ela vai fugir, que ela vai, por exemplo, se morder, que ela que ela tá mais interessada numa coisa que em outra, ou que ela tá desinteressada, virou o olhinho pro canto. Então, cada criança vai ter o seu conjunto de comportamentos e isso leva tempo também. E aí vem os pais. Pais têm um pouco de paciência nesse ponto. O terapeuta, por um lado, ele não tem que começar dando demandas, ele tem que fazer essa relação que eu acabei de mostrar para vocês, essa mandala do emparelhamento, até criar uma oportunidade. E nesse momento que ele está criando esse ciclo com a criança, ele vai entendendo essas expressões da criança, ele vai entendendo o momento que a criança quer fugir. Então, você, como pai, como mãe, você também vai começando a observar essas pequenas expressões para trabalhar. Quem está participando no meu curso tem o Diário dos Motivadores, e o Diário dos Motivadores, um dos porquês do Diário do Motivador é justamente isso. Os pais começarem a olhar sua criança durante 20 minutos, durante 21 dias, para observar seus comportamentos e ficar mais sensível a justamente essas fugas, ao que a criança gosta, o que a criança não gosta. Então é esse trabalho. É isso que eu quis trazer aqui para vocês. São esses pontos que são muito importantes para a gente pensar quando a gente vai desenvolver uma intervenção para criança, estudar esses comportamentos-alvo. Eu espero que vocês tenham gostado da live e até mais, gente. Tchauzinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários que eu vou respondendo aos poucos. Tchauzinho.